contagem, né, do povo de Israel, ela era uma contagem para fazer o quê? Para constituir um exército. Então, não podia ser de um mês, né? Tinha que ser de 20 anos para cima, né? Ok. O que mais? Pode continuar, Pedro. Hã? Do fogo? Sim, a gente falou sobre isso, né? Os filhos de Arão, os dois primeiros, né? Que foram consumidos porque levaram fogo estranho. Em outras palavras, desobedeceram a Deus, né? Eles não estavam autorizados a fazer aquilo, fizeram e foram consumidos. O que mais? Arão foi o primeiro sumo sacerdote e toda a família dele foi escolhida para ser sacerdote, né? E da onde também viriam os próximos sumos sacerdotes. E aí lembrando, né? Nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita. E só era sacerdote quem era da família de Arão. Então Arão, ele era um dos filhos de Coate, né? Era da descendência de Coate. O pai de Arão era da descendência de Coate, mas nem todos os coatitas eram sacerdotes. Tinha que ser da família de Arão. Isso, né? Vocês lembram dos três filhos de Levi? Eu falei um. Coate, o Gerson e Merari, né? Que eram os Meraritas, os Gersonitas e os Coatitas. Então, esses eram as três famílias, né, os três filhos de Levi, de onde iria descender ali toda a linhagem dos levitas. E aí, lembrando, a família de Arão era coatita, mas nem todo coatita era sacerdote, porque tinha que ser da família de Arão. Nem Moisés, nem Moisés era, nem Moisés era sacerdote. Moisés era o quê? Mediador. Isso. Moisés era o mediador e Arão era o sumo sacerdote. Muito bem. E os filhos de Arão, sacerdote. E os outros levitas, auxiliares da família de Arão e dos seus filhos. O que mais? Tem mais alguma coisa aí? Isso. Jesus é as duas coisas, né? Ele tanto é sumo sacerdote, como ele é mediador. Ele é as duas funções, né? De Arão e de Moisés. E aí, lembrando que eu fiz aquela aplicação, né? Falando sobre que nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita, né? Eu falei que não adianta você só pertencer a uma família cristã, né? No caso de Nadab e Abiú, eles eram da família de Arão, mas eles nem exerceram o sacerdócio, porque eles não obedeceram. Então, não adianta só ser de uma família cristã. Você precisa obedecer a Deus. Caso contrário, você vai se perder. O que mais? A doutrina do resgate e da substituição, né? A gente até falou um pouco aqui sobre isso no começo. Assim como cada levita resgatou um primogênito, né? Assim Cristo nos resgatou. Assim como os levitas substituíam cada primogênito, assim Jesus nos substituiu na cruz. A doutrina do resgate e da substituição. Pode falar, pô. Parece que tem uma outra coisa. Os levitas que eram para resgatar os primogênitos, a contagem não deu, aí foi preciso. Isso. Foi preciso pagar, né? Foi pago o peso em prata. E a aplicação que foi feita é que Deus ele é justo. Então, foi pago o devido preço. O preço justo pelo resgate. Como a quantidade de levitas era menor do que a quantidade de primogênito, o que passou, vocês lembram a quantidade? 273, né? Não sei porque a Bíblia tem muito esse negócio do número 3, né? Mas esses que passaram, foi pago o devido preço, foi algo
justo. Muito bem, vô. Muito bem. Vamos lá. Capítulo 4. Eu acho que basicamente foi isso que a gente viu na semana passada. O que a gente vai ver hoje, meus irmãos, e eu pretendo ser bem breve, bem objetivo, mas sem correria, né? Se a gente conseguir fazer tudo que a gente vai fazer hoje rápido, amém. Se não, a gente vai seguindo aqui, né? Porque a gente tem até meia-noite para terminar. Então, vamos seguir aqui, tá bom? Mas o que a gente vai fazer hoje é novamente uma contagem dos levitas. Mas agora ele não vai contar todos os levitas. Ele vai contar os levitas que têm idade para servir. Certo? Porque vamos lá. Antes ele contou todos os levitas da idade de 1 mês para cima. Mas uma criança de 1 mês vai servir, vai trabalhar como? Não vai. Né? Ele vai dar muito trabalho. Né? Mas agora ele vai contar todos aqueles levitas que estão na idade para fazer o serviço. E aí ele vai contar por família. Quais são as famílias dos levitas? Gerson, Coate e Merari. Então ele vai contar por família e vai dizer o que cada um deles vai fazer. E esses aqui, por exemplo, os coatitas. Você sabe que nem todo coatita era sacerdote, como eu já falei no começo. Porque sacerdote era coatita da família de Arão. Os outros coatitas iam ter um serviço para eles. Assim como os gersonitas, assim como os meraritas. E é isso que a gente vai ver. Na semana passada, ele falou um pouco sobre isso. Mas aqui a gente vai ver com um pouco mais de detalhes. Então vamos lá, capítulo 1. Vamos lá. Capítulo não, versículo 1 do capítulo 4. O Senhor disse a Moisés e a Arão: contai os filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os que têm idade entre 30 e 50 anos de idade, de todos os que entrarem no serviço para fazer o trabalho da tenda da revelação. Então vamos lá, mais uma vez. Ele está mandando Moisés e Arão contar todos os da família de Coate que têm idade para servir. Entre qual idade? 30 e 50 anos. Deixa eu só explicar aqui bem rapidinho uma coisa. Nenhum sacerdote ele exercia qualquer tipo de trabalho antes dos 30. Isso está lá na lei. Lá na lei, Levítico diz isso. Tanto é que Jesus ele é batizado com quantos anos? Com 30. Porque ele está na idade de exercer o sacerdócio. Ok? Então, com 30 ele começa a exercer o trabalho. Com 50 ele é jubilado. Ou seja, no nosso linguajar aqui, ele se aposentava. Era 20 anos de trabalho, certo? Então, como sempre tinha muita gente para fazer o serviço, ninguém precisava fazer antes dos 30. E como também tinha muita gente, ninguém precisava fazer depois dos 50. Então, entre 30 e 50 anos era a idade para exercer o serviço. Lembrando, que serviço era esse? Montar e desmontar, no caso aqui, os que não eram da família de Arão. Quem era da família de Arão exercia o sacerdócio, ok? Então, os coatitas da família de Arão, sacerdote. Os coatitas que não eram da família de Arão, a gente vai ver qual é a responsabilidade deles agora. Versículo 4. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da revelação com relação às coisas santíssimas. Quando o acampamento partir, Arão e seus filhos entrarão e, abaixando o véu da cortina, cobrirão com ele a arca do testemunho. Então, vamos lá, preste atenção. Os coatitas eram responsáveis de carregar
Os utensílios do templo. Quais eram os utensílios do templo? A arca, o candelabro, a mesa de quê? Dos pães. A bacia não entra aqui. Eu vou já explicar por quê. Não. Eu vou já explicar por quê. A bacia não entra aqui. O óleo, né? O altar, falando em óleo, né? O altar do incenso, não é isso? O altar do sacrifício. Então, tudo que tinha a ver com a adoração, os rituais de adoração, os utensílios ali para mexer com esses utensílios, né? Tinha sempre uma vasilha para colocar óleo. Você lembra de tudo aquilo que a gente falou? Então, eles eram responsáveis por isso, por carregar. Porém, eles não podiam entrar para desmontar. Por que não? Os coatitas, que não eram da família de Arão, porque não era sacerdote, porque morria. Então Arão com os seus filhos entravam, tirava o véu do Santo do Santo e já cobria a arca. É isso que a gente leu? Vamos ler de novo. Vamos lá. Versículo 5. Quando o acampamento partir, Arão e seus filhos entrarão, baixando o véu da cortina e cobrirão com ele a arca. Porque eles não podiam, os outros coatitas que não eram da família de Arão, não podiam tocar ou ver a arca. E a gente vai já ver qual era a consequência caso eles fizessem isso. Então, a primeira responsabilidade deles, carregar a arca. Dos que não eram sacerdotes. Continuando. Versículo 6. Depois que a arca é coberta, né? Colocarão por cima uma cobertura de pele de animais marinhos, provavelmente golfinho, tá bom? Sobre ela estenderão um pano todo azul e colocarão as varas no lugar. Vocês lembram? Cada canto da arca tinha o quê? Uma argola. Então, depois que eles cobriam a arca, eles colocavam as varas. Que eles levavam aonde? No ombro. A vez que não fizeram isso, deu ruim, né? Davi tentou fazer isso, levando a arca num carro de boi, e aí deu ruim pro pobre do Uzá. O boi tombou, a arca ia cair, o Uzá, opa! Foi fulminado. Porque não podia tocar. Ok? Que mais eles eram responsáveis? Versículo 7. Então, primeira responsabilidade deles, carregar a arca. Segunda responsabilidade, versículo 7. Estenderão sobre a mesa dos pães consagrados. Então, qual era a segunda coisa que eles estavam responsáveis? A mesa dos pães consagrados a Deus. Detalhe, olha que coisa interessante. Essa mesa dos pães consagrados, quem podia comer esses pães? Porque eles eram trocados a cada 7 dias, né? Colocava os pães lá e a cada 7 dias eles eram trocados. Detalhe, você sabe quantos pães eram? 12. Por causa das tribos. E aí, quem podia comer desses pães? Os sacerdotes. Por que eu disse que é interessante? Porque Davi comeu. Davi e os soldados. E Jesus cita essa situação. Quando? Quando os fariseus começam a falar para ele, olha, os teus discípulos estão colhendo milho, né? E é no sábado. Aí você não leu o que Davi fez? Quando ele estava fugindo lá e comeu os pães da consagração que só era permitida ao sacerdote? Davi fez isso aqui, mas esses pães só era permitido comer os sacerdotes. Uma coisa interessante sobre isso é que isso aqui é meio que uma representação da ceia, tá? Quem é que come da ceia? Quem é que come do pão da ceia, meus irmãos? Os sacerdotes. Nós. É meio que uma representação aqui, né, da questão da ceia do Senhor. Só não tem
no suco. Aqui, né? E não é mais. É mais, né? Talvez a gente lembra que da primeira vez que Jesus multiplicou pães, sobraram quantos cestos? Se não me engano, foram 12, né? 12 cestos de pães, né? Vamos continuar aqui, versículo 7, né? Estenderão sobre a mesa dos pães consagrados um pano de tecido azul, sobre ele colocarão os pratos, as colheres, as tigelas, os jarros para as ofertas de libação. O pão contínuo também estará sobre ele. E aí, você está vendo, tudo que tem a ver com a mesa, eles iriam carregar. A mesa, né, os jarros, as tigelas, as colheres, os jarros para a oferta de libação. Você sabe o que é oferta de libação? A oferta de libação é a oferta líquida, que era o óleo lá, né, que era usado na, na fabricação dos pães. Então é oferta de libação. Você lembra que Paulo fala que Jesus foi dado como libação? Uma oferta líquida. O que Jesus ofertou liquidamente? O sangue. É oferta de libação, oferta de líquidos, tá bom? Versículo 8. Depois estenderão por cima dela um pano carmesim e a seguir uma cobertura de peles de animais marinhos e colocarão as varas na mesa. Lembrando, assim como a arca, a mesa também tinha argolas, que era colocado para carregar com as varas. O que mais os coatitas que não eram sacerdotes iriam carregar? Versículo 9. Pegarão um pano de tecido azul e cobrirão o candelabro da iluminação, suas lâmpadas, seus espevitadores, seus apagadores e todas as vasilhas de azeite usadas nesse serviço. Envolverão juntamente com todos os seus utensílios em uma cobertura de pele de animais marinhos e colocarão sobre ele um suporte. Então, só lembrando, o que eles iam carregar? A arca, a mesa dos pães, o candelabro e, por último, versículo 11. Por último não, né? Ainda tem mais duas coisas aqui. Versículo 11. Estenderão um pano de tecido azul sobre o altar de ouro. Que altar de ouro é esse? Não é o altar do sacrifício, tá? Que altar de ouro é esse? O altar do incenso, que era feito todo de ouro. Então, recapitulando, eles iam carregar a arca, a mesa dos pães, o candelabro, o altar do incenso. Vamos continuar lendo aqui. Cobrirão a cobertura com pele de animais marinhos e colocarão varas nele. Versículo 12. Também pegarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário e os envolverão no pano de tecido azul, cobrindo-os com a cobertura de pele de animais marinhos e os colocarão sobre a vara. E por último, o que os coatitas que não eram sacerdotes iriam carregar? Versículo 13. Depois de tirar as cinzas do altar, estenderão sobre ele um pano de tecido púrpura. O que é que eles iam carregar? O altar do sacrifício. Então eles eram responsáveis por essas 5 coisas. Versículo 14. Colocarão nele todos os utensílios usados no serviço, os braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar. Estenderão sobre ele uma cobertura de pele de animais marinhos e colocarão nele as varas. Então, irmãos, vamos lá. Os coatitas que não eram sacerdotes iriam ficar responsáveis por carregar o quê? A arca, a mesa dos pães, o candelabro, o altar de ouro, que é o altar do incenso, e o altar do sacrifício. Aí o Peu falou, e a bacia? Por que eles não iam ficar responsáveis pela bacia? Porque eles iam ser responsáveis por tudo aquilo que
dizia respeito a Deus. A bacia não dizia respeito a Deus. Para que servia a bacia? Vamos lá. O altar do sacrifício era para sacrificar a quem? A Deus. A mesa dos pães representava as 12 tribos que estavam consagradas a Deus. O altar do incenso era para jogar fumaça para Deus. O candelabro, né, representava a luz de Deus. A arca da aliança representava Deus, a presença de Deus. E a bacia era para quê? A bacia era para quem? A bacia era para os homens e não para Deus. Por isso ela não entra aqui, nessa conta. Porque aqui eles só vão estar responsáveis por tudo aquilo que diz respeito a Deus. A bacia era para a purificação dos homens. Você lembra com o que foi feita a bacia? Não, mas são as bacias que têm a ver com o altar. As bacias que têm a ver com o altar do sacrifício, não a bacia da purificação, que eles chamam de pia, né? Tinha prato, tinha talher, tinha várias coisas, porque essas bacias que ele fala aqui, eram as que eram utilizadas para aparar o sangue do animal sacrificado. Certo? Você lembra com o que foi feita a bacia? Hã? Não entendi. Não, foi feito de bronze. Mas com o quê? O que eles desmancharam para fazer as bacias? Ninguém lembra? O bezerro foi de ouro, né? Vocês não lembram não, né? Vão para Êxodo 38, versículo 8. Êxodo 38, versículo 8. Alguém lê, por favor. Também as bacias de bronze com seu suporte de bronze, os espelhos das mulheres que se removiam para registrar a porta da. Então, eles foram feitos com o quê? Com os espelhos das mulheres, né? Eu não tô aqui afirmando, mas é interessante ter sido feito com espelho, né? Porque é como se fosse um reflexo do ser humano, né? O ser humano, ele é impuro e a pia representa a purificação desse ser humano ali, que a pia foi feita com o espelho das mulheres, né? É tipo uma imagem da impureza humana, né? Eu não estou afirmando que seja isso, mas é possível que seja, né? Era a prata polida. Isso. Provavelmente, como era de bronze, no caso era o bronze polido. Então, não, óbvio, né? E foi bom o André ter falado isso. Porque quando a gente fala que foi feito do espelho, a gente pode pensar, foi feito de vidro? Não. Os espelhos não eram como os espelhos de hoje, de vidro. Era metal, seja ele qual for, no caso aqui era bronze, e ele era polido até a pessoa conseguir se ver. Era. Certo? Então, os espelhos, você tinha só uma mera imagem do seu reflexo. Por isso que quando o Tiago vai dizer que alguém que está de frente para o espelho e quando sai esquece de como era seu rosto, é porque os espelhos eram assim. Você via só uma mera imagem meio desbotada do seu rosto. Né? Sim. É verdade. Tem que ter algo para poder dar o reflexo, né? Hã? Era areado, né? Vai arear.
Pegava o bombril. Bombril não, gente. Bombril é marca, né? Eu tava esses dias falando com a Adriana, né, que eu tava lendo um livro e o cara disse assim, olha, você já parou pra pensar que você nunca viu o seu rosto? Aí ela ficou fazendo a mesma cara que vocês estão fazendo pra mim. Que ela disse assim, e o espelho? Eu disse, não, você vê uma imagem do seu rosto. Seu rosto você nunca viu. Até quando você olha no espelho, você tá vendo ao contrário. Então você não tá vendo, você nunca viu o seu rosto. Só outra pessoa que vê. Então, isso não tem nada a ver com o que a gente estava falando, né? Mas os coatitas ele tinham essa responsabilidade de carregar tudo aquilo que dizia respeito a Deus. Mas é interessante, né? Porque eles só tinham a responsabilidade de carregar. Quem enrolava tudo era Arão e os filhos. Ou seja, o sumo sacerdote e o sacerdote. E aí eles, os coatitas, que não eram sacerdotes, carregavam todas essas coisas. Aí, versículo 15, ó, quando o acampamento partir, Arão e seus filhos houverem acabado de cobrir o santuário, tá vendo? Ó, quem era responsável de cobrir? Arão e os filhos. E os seus utensílios, os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas não tocarão nas coisas consagradas para que não morra. Essa é a função dos filhos de Coate na tenda da revelação. Então, eles eram responsáveis só por carregar. Eles não iriam entrar no santuário montado, eles não iam enrolar os utensílios, porque senão eles iriam morrer. Não podiam tocar. Isso, já estava tudo já no canto, só no ponto deles colocar no ombro e partir. Né? Eles não podiam, não podiam fazer nada aqui nesse sentido. Por quê? Porque era o serviço do sacerdote. Versículo 16. Eleazar, filho do sacerdote Arão, se encarregará do azeite da iluminação, do incenso aromático, da oferta contínua de cereais, do óleo da unção. Isto é, terá sob sua responsabilidade todo o tabernáculo e tudo que há nele, o santuário e os utensílios. O Senhor disse a Moisés e a Arão: não eliminareis do meio dos levitas a tribo das famílias dos coatitas, mas para que fiquem vivos e não morram. O que Deus está dizendo? Olha, Moisés, você vai fazer isso, vai mandar Arão fazer isso aí, desmontar, enrolar as coisas, para que a família dos coatitas não seja eliminada. Porque se vocês não fizerem isso e eles forem tocar sem que vocês tenham preparado as coisas, eles vão morrer. Então vocês vão fazer exatamente assim para que eles não sejam eliminados do meio do povo. E os demais, porque note, até agora, os coatitas eram os que iam mais se aproximar das coisas que era relacionada a Deus. Em outras palavras, eram os que mais ia ter perigo de morrer. Eles deviam ter aqui insalubridade, né? Não. Então eram os que mais corriam risco de morrer. Porque os demais, vocês vão ver aqui, eles vão carregar outras coisas, mais para a parte de fora, né? Da tenda, da parte de fora, enfim, né? As colunas, as cordas. Mas eles aqui não, eram os utensílios. Então os utensílios era mais complicado aqui, que poderia levar eles à morte. Versículo 19. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, assim lhe fareis. Arão e seus filhos entrarão, designarão a cada um o serviço e a sua obrigação. Mas os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um momento,
para que não morram. Isso era algo muito sério. Ok? Muito sério. A gente vai falar um pouco mais disso no fim. Mas eu queria trazer aqui uma outra coisa que é importante aqui, até uma aplicação para a gente. Sobre a questão da idade para servir. Existe uma idade para servir a Deus? Não, hoje. Não, né? Se a gente pudesse falar, não existe uma idade para servir a Deus. Porém, se a gente realmente parar para pensar, até certo ponto existe sim. Não para servir a Deus no sentido de eu posso fazer alguma coisa, mas existem determinadas coisas que a idade vai chegando e que você não tem mais a mesma disposição. É ou não é? Quando é muito novo, tem essa questão da maturidade. Se for muito velho, determinadas coisas você não consegue mais. Domingo, né? Os meninos estavam até falando aqui, né? Que o pessoal de Fortaleza, eles vão subir, os jovens, né? Vão subir a serra. Aí o menino estava me chamando, bora? Aí eu até brinquei, não tenho mais idade para isso, não. Quando a gente era jovem, não, já se subia com os jovens para lá, fazia conto lá em cima com os jovens. Eu já subi essa serra da Pacatuba para batizar pessoas. Hoje, se eu tivesse com essa história, meu irmão, tem uma piscinazinha bem ali. Vou evitar essa viagem. O fato que eu estou falando aqui quer dizer que não dá para subir. Dá para subir. Mas esse não é o ponto. O ponto é, a gente não tem a mesma disposição. É por isso que Salomão, Eclesiastes 12, ele vai dizer que a gente tem que servir ao Senhor, lembrar do Senhor, enquanto se é jovem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí ele conclui, quando virá os dias maus em que dirás, nele não tenho prazer. E a velhice chega. E você já não tem a mesma disposição. Eu estava vendo um documentário de quando a igreja chegou em Recife. Não sei se vocês já viram. Está até no canal do YouTube da Igreja de Cristo no Brasil. E ele estava dizendo, um dos missionários que vieram para Recife, junto com o Randy, ele estava dizendo que ele era jovem, ele tinha 20 anos, quando ele soube de uma reportagem de uns missionários que foram para o Amazonas, com um bebezinho de colo, e eles andando lá numa canoa, a canoa vira, o bebê cai na água. E eles mergulharam e foi uma aflição, quase não acho o menino, dentro d'água. O menino sobreviveu. Aí ele disse que, vendo aquilo, ele falou o seguinte, não era o bebê que era para estar fazendo missão, era nós, os jovens. E aí ele começou a fazer missões e foi quando ele veio para Recife com a família. Agora, ele está contando isso, ele já tem quase 70 anos. Se fosse para vir hoje, ele viria? Não. Exatamente. Então, tem quase, eu acho que tem mais talvez. Tem mais. Né? Porque o Lewis já tem mais de 70, né? Eu acho que ele já tem uns 80, né? É isso mesmo, né? 80, por aí. Então, o que eu estou querendo dizer? Não existe idade para servir a Deus. Amém? Amém? Mas tem coisas, irmãos, que é do jovem, meu irmão. É do jovem. É o jovem que tem que meter das caras. É. E tem coisas que não é do idoso. É para nós.
Então, assim, existe idade para servir a Deus? Não. Mas tem coisas que a gente só vai conseguir fazer hoje. Não vai dar para fazer amanhã. Isso, jovem, vocês sois fortes. Não, eu lembro que na época que a gente começou lá a igreja no Timbó, o ministério de louvor era o Peu, era o pai. Era o ministério de louvor. Aí hoje você tem que dar uma acalmada nos anciãos. Mas esse é o ponto, né? Eu acho que nós precisamos entender que a gente não pode deixar as coisas para depois, porque a hora da gente servir é agora. E vai chegar um momento que determinadas coisas a gente não vai conseguir mais. Por exemplo, ainda dá para a gente sair evangelizando? Dá. Vai chegar um momento que vai ser ruim. Vai ou não vai? Vai. Exatamente. Já chegou o tempo que já não dá. Sim, 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 sim. Mas você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Tem determinadas coisas, irmãos, que vai chegar um tempo que a gente não vai mais ter a mesma disposição. E talvez a gente até queira fazer, mas não vai mais ter a mesma disposição para fazer. Por isso, como diz Isaías, né? Ele usa lá no outro contexto, quando ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, o contexto é outro, mas eu poderia dizer, vamos servir ao Senhor enquanto a gente consegue. Enquanto a gente tem força para isso. Isso que a gente viu aqui, da idade de 30 a 50 anos, ele vai repetir não só para a família de Coate, mas ele vai repetir para os Gersonitas e para os Meraritas. Tem um período ali. E, obviamente, ele está falando de serviço, porque, olha só, esses homens iriam estar carregando coisa no ombro. Não era maneiro, né? E mais, era carregando aonde? No deserto, mesmo. Mas você bota isso no lombo de um senhor de 50 anos? Não, tinha que ser ali nos 30 mesmo, meu irmão. Você está entendendo? Porque isso aqui é para pegar peso. É para carregar peso. E o peso tem que ser jogado no lombo dos jovens. Hã? Sim. Rapaz. E aí eu lembrando, né? Os pobres dos levitas aqui, coitado. E eu até falei isso na semana passada. Foi o que eu falei. Levita não é cantor, nem músico. Levita aqui era carregador de carga. Era praticamente um burro de carga. Um burro de carga. Eu jogava nas costas do coitado lá e ele carregava. Né? Mas vamos lá. Versículo 21. O Senhor disse ainda a Moisés: conta também os filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo suas famílias. E aí, mais uma vez, contará os que têm entre 30 e 50 anos de idade. Contará todos os que entrarem no serviço para fazer o trabalho da tenda. Este será o serviço das famílias dos gersonitas, ao servirem e ao levarem as cargas. Eu queria, irmãos, eu fui muito burro hoje. Muito burro, muito burro. Não deu tempo para fazer o slide, né? Porque o computador deu problema. Mas eu ia mostrar aqui para vocês só a figura do tabernáculo para vocês verem qual eram as coisas que eles estavam carregando, ou de que parte do tabernáculo
eram essas coisas. Mas aí eu estava com isso no meu celular e eu esqueci o celular em casa. Por que que eu... Hã? Posso até fazer isso na próxima semana. Mas o que eu queria que você percebesse, né? Primeiro, os coatitas iam pegar só as coisas do tabernáculo que tinha a ver com Deus. Os gersonitas eram outras coisas do tabernáculo. Os meraritas, outras coisas do tabernáculo. E aí eu ia mostrar aonde eram essas coisas do tabernáculo que eles iriam pegar. Mas vamos ler, né? A gente vai tentar visualizar aqui. 25. Carregarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da revelação, a sua cobertura, a cobertura de pele de animais marinhos, que está por cima, a cortina da entrada da tenda da revelação. Então, eles iam carregar o quê? Tudo que dizia respeito à coberta, né? Toda aquela parte da lona, digamos assim, só que não era lona, era pele de animais, né? Então eles iam carregar toda aquela coberta. E a cortina que ficava na entrada do lugar santo, não do santo do santo, porque a cortina do santo eles enrolaram a arca. Mas a entrada do lugar santo, quem ia levar era os gersonitas, certo? Continuando. 26. A cortina do pátio, a cortina da entrada do pátio, que está junto do tabernáculo, junto ao altar em redor, as suas cordas, todos os seus acessórios, enfim, servirão em tudo que diz respeito a essas coisas. Você lembra, ó, tinha o tabernáculo no meio e tinha toda aquela coisa arrodeando o tabernáculo. Você lembra? Como uma espécie de cerca. Só que era tudo tecido, né? Então eles iam levar aquilo ali. E a cobertura, e também as cordas que amarravam a cobertura e a cortina da entrada. Toda essa parte da estrutura, só que os meraritas também iam pegar uma outra parte da estrutura. Se eu não me engano, eles pegam as colunas, alguma coisa desse tipo aí. E aí você nota que o negócio vai ficando cada vez mais pesado, né? Os pobres dos meraritas eram os mais burros de carga, que ficaram com a parte mais pesada. Então, vamos lá, versículo 29, agora os meraritas. Quanto aos filhos de Merari, tu os contarás segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contará os que têm entre 30 e 50 anos de idade. Versículo 31. Isto é o que terão que carregar segundo todo o seu serviço na tenda da revelação. Olha só o que eles vão carregar. As armações do tabernáculo, suas varas, as colunas e suas bases. Porque eu não sei se vocês lembram, mas era uma coluna de madeira e uma base que ficava a coluna feita de bronze. Então eles iam levar as colunas e as bases. Muito pesado, certo? Continuando, versículo 32. Como também as colunas do pátio em redor, as suas bases, suas estacas, suas cordas, todos os objetos e todos os seus acessórios. Designarei por nome os objetos de que se encarregarão. Então, aqui não tinha esse negócio de dizer assim, ó, eu sou merarita, né? Aí, não, o Charles pega. Não, designarei por nome. Anderson, você vai pegar isso. Não tinha como eu dizer, passa pro André. Não, o André também é merarita. Manda ele pegar isso aí que eu não vou, não. É por nome, meu amigo. É designado por nome. Você vai pegar isso aqui. Certo? Não tinha como ficar de fora. E, obviamente, né? Como era muita gente, nem sempre eram os mesmos. Correto? Mas quando o seu nome fosse designado, não tinha como passar. Passa a vez, igual o Uber, né? Manda para a próxima. Tivesse na escala, tinha que cumprir, meu amigo. Seu nome tá na escala, é seu, meu amigo. Não tem como passar para outro, não. O negócio aqui era de com força. Não era brincadeira, não.
Versículo 34. Moisés e Arão, os líderes da comunidade, contaram os filhos dos Coates, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, os que tinham entre 30 e 50 anos. Versículo 36, quantos foram os coatitas? 2.750. Eu pulei. Mas vai. Tu ia falar alguma coisa, não? Porque o Itamar vai ser o supervisor de tudo isso. Sim. Esse é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu trabalho na tenda da revelação, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. E aqui, não sei se vocês perceberam, mas lá no como é o nome, meu Deus? Nos utensílios de dentro do tabernáculo, a arca e tal, quem ficou responsável? Não. Foi só um filho de Arão. Versículo 16. Eleazar. Ele ficou responsável por essas coisas de dentro do tabernáculo. No versículo 28, nós vamos ver que Itamar, tá vendo? Tá vendo ou não tá vendo? Final do versículo 28. O trabalho deles, dos gersonitas, ficará sob direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. E o versículo 33, o trabalho dos meraritas também ficar sob a direção de Itamar. Então, o Itamar, ele ficou responsável pela parte da estrutura, né? Tudo aquilo que os meraritas e os gersonitas iam carregar. E o Eleazar pelos utensílios de dentro do tabernáculo. Ok? Muito bem. Então, os coatitas eram 2.750, como está aí no versículo 36. Os gersonitas, versículo 40, eram 2.630. E os meraritas, versículo 44, eram 3.200. Fizeram as contas? 2.750 mais 2.630 mais 3.200 dá quanto? Dá essa quantidade aí mesmo para vocês chegarem. Vamos fazer, irmão, a conta aqui, vamos. 2.750 com 2.630 dá quanto? Tem embaixo? Tem? Eu nem vi. Em 48, é? Nem vi. É isso mesmo. Obrigado. O versículo 48 diz o total, irmão. Os contados entre eles foram 8.580. Tá aqui. Tá aqui, né? Mas vamos ler o 46, do 46. Todos os contados entre os levitas por Moisés, Arão e os líderes de Israel, segundo suas famílias e seus pais. 47. Os que tinham entre 30 e 50 anos de idade, todos os que entraram no serviço para trabalhar, para levar cargas na tenda da revelação, e ele aqui está dizendo, né? Para levar as cargas, né? Na tenda da revelação. Todos os contados foram 8.580. Foram contados por Moisés, conforme a ordem do Senhor, cada qual segundo o seu serviço, de acordo com sua obrigação, assim foram contados, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Eu queria, antes da gente voltar lá para a primeira parte, que é lá que eu quero terminar, eles foram contados para servir. E eles foram contados para servir em serviços diferentes. Todos nós fomos chamados para servir. Mas nem todos nós temos o mesmo serviço, temos serviço diferente. Temos ou não temos? Mas independente de qual seja o nosso serviço, todos nós somos chamados para servir. Sem exceção.
Se nós hoje seríamos os, entre aspas, né, levitas, né, nós fomos chamados para servir. Levitas no sentido de sacerdote, tá bom? Que eu estou colocando. Mesmo que nem todos desempenhem o mesmo papel e a mesma função, mas todos têm que trabalhar. Todos têm que servir. E tem que servir, obviamente, dentro das suas possibilidades. Da idade entre 30 e 50 anos, ou seja, dentro das suas possibilidades. Mas todos foram chamados para esse serviço. Ninguém pode ficar de fora, meu irmão. Hã? Já se aposentaram, né? Mas o que eu gostaria que a gente pudesse pensar, e é aqui que eu quero terminar. Você consegue perceber como Deus está sendo muito minucioso aqui? Com cada detalhe. Vão ser colocados isso, enrolado aquilo e tudo mais. E o objetivo de Deus estar sendo tão detalhista, ele diz, volte aí. Ele diz no versículo 15, no final do versículo 15, não tocarão nas coisas consagradas para que não morram. Ele diz no versículo 19, para que fiquem vivos e não morram. E no versículo 20, não entrarão para ver as coisas consagradas, nem por um momento, para que não morram. Por que Deus está sendo tão minucioso aqui? Para que eles não morressem. Às vezes as pessoas, elas veem as coisas de Deus, a lei de Deus, as ordens de Deus, com um olhar de, mas para que isso? Por que uma coisa tão assim? Por que às vezes as coisas de Deus parecem ser tão severas, e tão graves, e tão assim? E a resposta é qual? Para que não morram. Deus está sendo minucioso e esse detalhe que Deus está colocando aqui demonstra o cuidado e o amor dele por esse povo. Que se ele não tivesse, esse povo morreria. É tão interessante, né? Porque, assim, se Deus só dissesse assim, olha, diz para eles não fazer. Diz para eles não chegar perto da tenda. O que você acha que esse povo ia fazer, meu irmão? Se a gente olhar, eu já mostrei isso aqui, né? A disposição do tabernáculo. Todas as tribos ficavam ao redor, mas ao redor do tabernáculo ficavam os levitas, para impedir que as outras tribos se aproximassem. Então, todos esses detalhes aqui é para que não morram. Toda a ordem de Deus, toda a lei de Deus, todo esse rigor que às vezes as pessoas acham que Deus tem, e Ele tem mesmo, mas Ele tem para preservar a nossa vida. Ah, mas por que não pode fazer isso? Por que não pode fazer aquilo? Por que isso é pecado? Por que aquilo outro é pecado? Porque se vocês fizerem, vocês vão morrer. Assim é a pregação. E se for qualquer um que não tem um dom, que não tem uma obrigação, vai manter Deus. Vai. Eu já citei isso aqui uma outra vez, mas vale a pena salientar, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso no domingo. Que é a morte na panela, né? Vocês já ouviram a história da morte na panela? Eu falei, é uma história, mas na verdade é uma história da Bíblia, né? Que eles estão com um chamado escola, entre aspas, escola de profetas, né? O Eliseu. E aí eles estão num lugar e ele manda os aprendizes de profeta lá para dentro da mata para pegar raízes para fazer uma sopa, um ensopado. E aí, no meio dessas raízes, alguém colheu uma raiz venenosa. Então, eles já tinham preparado o ensopado quando alguém grita, morte na panela, homem de Deus.
E aí a gente vai ver o que ele vai fazer. A gente vai ver domingo. O que ele vai fazer. Mas o fato é, o meu ponto é o seguinte. Para que servia aquele ensopado? Qual era o objetivo inicial do ensopado? Qual era o objetivo do ensopado, irmãos? Alimentar. Mas aquilo que era para ser um alimento, na verdade iria matar. E isso é todo ensino que não vem da Escritura. Ele deveria alimentar, porém, ele pode matar. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, por que há tanto rigor? Porque para que vocês não morram. Por que Deus proíbe isso? Para que não morram. Por que eu tenho que obedecer à lei de Deus? Para que não morra. Isso. Vocês entenderam? Deus, ele é rigoroso? É. Mas a rigorosidade de Deus tem a ver com o fato de que ele não quer que a gente morra. E se Deus permitir que a gente faça tudo, nós iremos morrer. Por isso a gente está vendo com tantos detalhes. Deus dizendo minuciosamente o que os levitas e o que os filhos de Arão e Arão tinham que fazer para que a família dos coatitas não morresse. Para que a gente tem que fazer isso, Senhor? Para que não morra. Lembre-se disso. Quando você pensar, por que eu tenho que obedecer a Deus? Lembre-se, eu tenho que obedecer a Deus para que eu não morra. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo teu ensino, por aquilo que sempre vem do Senhor por intermédio da tua palavra e que nos alimenta, Senhor, que nos conforta, nos confronta, nos consola, nos molda à tua vontade. Pai, que a gente nunca esqueça que todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, toda a ordem, a lei do Senhor, ela foi feita para que a gente pudesse viver. Não para nos matar, mas pelo contrário, para que a gente não morra, Senhor. E não nos deixa esquecer disso. Que toda essa coisa minuciosa, todo esse detalhe do Senhor na tua palavra, tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente obedeça na tua palavra, é a demonstração, Senhor, do teu cuidado, do teu amor para com o teu povo que somos nós. E o Senhor faz isso, Pai, para preservar a nossa vida, para que nenhum de nós se perca, nenhum de nós venha morrer. Nos faz, ó Deus, a cada dia lembrar disso. Leva-nos para as nossas casas, edificados pela tua palavra, cheios do teu Espírito, e nos protege, Senhor. Nos protege no caminho de volta para que nenhum mal nos aconteça. É isso que eu te peço, que eu oro, e em nome de Jesus eu já te agradeço. Hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. E não cessem em cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.